E a gente fala muito da beleza, do charme, mas nem sempre lembramos dos cuidados que a gente tem que ter com os olhos, né? A tarefa dos olhos é transformar as ondas de luzes que são refletidas pelos objetos e aí então enviadas para o cérebro com informação. O poder de usar a informação visual não depende apenas de ver, mas também de compreender o que foi visto, né? Então, sobre a saúde dos olhos, que a gente vai conversar agora com o médico especialista na saúde dos olhos, Dr. João Arthur Etz Júnior, aqui de Chapecó. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas. Vamos lá, já temos várias perguntas aqui no nosso WhatsApp. Na verdade, pegando o gancho sobre óculos solar, que passou a matéria antecipado, algumas colocações que a pessoa que estava explicando lá fez, da ótica, a consultora ótica, ela tem bastante fundamento, uma coisa bem interessante que ela falou, que o que é importante quanto a isso? Por exemplo, quando você vai num sol, para você se proteger do sol, você usa o quê? Um protetor solar. Sim, para a pele. Certo. Então, o que acontece? O nosso olho é mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Então, não é que você vai para o sol vai adquirir uma doença no sol. Que nem, fui no sol e levei um queimão. Acontece no olho? Acontece. Às vezes você tem uma ceratite, que a gente chama, térmica, por conta da exposição, por exposição prolongada ao sol. Mas isso é uma coisa aguda. Então, assim, tem doenças crônicas que a incidência aumenta pela maior exposição ao sol ao longo da vida. É como se fosse assim, por exemplo, eu vou para o sol, eu vou ter câncer de pele? Não, você aumenta a chance de ter, certo? Então, no olho é a mesma coisa. Eu vou para o sol, eu vou ter catarata, por exemplo? Aumenta a chance de ter. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração o sol, que a radiação ultravioleta é lesiva para o nosso olho. Então, por exemplo, o sol aumenta a incidência de catarata. Isso é fato ou é mito? Isso é fato, isso é verdade. Então, o sol aumenta problemas na retina, por exemplo, como degeneração macular relacionada à idade. É fato ou é mito? É fato. Então, também tem incidência aumentada. Aumenta a incidência de pterígio, que é aquela pelezinha crescida por fora do olho. A catarata é dentro do olho e o pterígio é uma pele crescida por fora. Depois eu explico a diferença sobre isso, não sei se quer que eu explique agora, mas... Claro, doutor. Então, a catarata, o que acontece, não sei qual que eu posso mostrar aqui. Você pode pegar na mão. Então, a catarata, na realidade, ela acontece dentro do olho. É uma lente que a gente tem dentro do olho, chamada de cristalino, que é isso aqui. O cristalino ele vai ficando opaco com o passar dos anos, ele vai trocando a cor, ele não fica cristalino. Um cristalino normal é isso, um cristalino opaco é isso, por exemplo, olha só. Então isso é um cristalino opaco que tem catarata, isso é catarata, dentro do olho. Então, e o pterígio, que é uma pele crescida por fora, que também é causada, a incidência mais intensa por exposição ao sol, é uma pele crescida aqui fora, que as pessoas veem o olho vermelho. Então, uma pessoa olha para o outro e fala assim, você tem catarata. Aquilo lá não é catarata, aquilo que a pessoa vê por fora, que é a pelezinha crescida, é o pterígio. A catarata de verdade é dentro do olho. E geralmente as pessoas só notam se uma pessoa tem catarata se ela está muito avançada, senão ela é só diagnosticada pelo médico oftalmologista. Então, assim, a incidência de pterígio aumenta, a incidência de catarata aumenta, a incidência de degeneração macular relacionada à idade aumenta pela radiação ultravioleta. Então, antigamente a gente tinha uma radiação ultravioleta menos agressiva do que é hoje. É que nem a mesma coisa na pele. Hoje a incidência de câncer de pele aumentou por quê? Porque a gente aumentou a exposição. Nem tanto, porque hoje tem um monte de filtro solar de boa qualidade, usa, e a incidência de câncer de pele aumentou. Então, por quê? Porque a radiação está mais agressiva. No olho é a mesma coisa. Por que aumentou a incidência de catarata? Porque a radiação solar está mais agressiva. Então, tem profissões, por exemplo, que as pessoas têm catarata mais precoce. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na agricultura, a tendência é que tenha catarata mais precoce do que uma pessoa que trabalha como a gente num ambiente mais fechado. Por quê? Porque a gente está mais protegido. Vai trabalhar na construção civil? Também. Então, tem os EPIs, tem os óculos de proteção que tem filtro contra a radiação ultravioleta. Então, uma coisa assim, se for usar um óculos solar, é interessante usar óculos solar? É interessante usar óculos solar. Deve ser usado, nem todo mundo tolera usar óculos solar. Mas as pessoas que toleram, devem usar. Porque previne previne algumas doenças
que podem se progredirem de forma mais rápida do que se você não usar. Mas uma coisa que é interessante também, que tem que saber, é que tem que ter um óculos com filtro ultravioleta. Então não adianta você comprar um óculos sem procedência. Você tem que comprar um óculos com uma procedência, um óculos confiável. Porque o nosso olho, ele tem uma proteção natural. Quando eu vou no sol, a minha pupila fecha. É chamado de reflexo fotomotor. Então a minha pupila fica um diâmetro, a bolinha preta do olho. Quando eu vou no sol, ela fecha e de noite ela dilata. Isso é chamado reflexo fotomotor. Então quando eu estou no sol, está fechada. Por quê? Para limitar a entrada de radiação ultravioleta para o fundo do meu olho, para o meu cristalino. Quando eu vou à noite, ela aumenta. Para quê? Para entrar mais luminosidade, para mim me localizar melhor no ambiente com menos luminosidade. Só que, por exemplo, quando eu boto um óculos de sol, ele simula um ambiente de baixa luminosidade para o meu olho, porque ele está na frente do meu olho. Se eu botar um óculos de sol que não tem proteção ultravioleta, vai aumentar mais, a incidência vai ser maior ainda do que se eu ficasse sem. Por quê? Porque a minha pupila dilata e está entrando mais radiação para o fundo do meu olho. Sim, acaba prejudicando ao invés de... Exatamente. Então, se for usar, de boa procedência. Se não, não usa. Tá. Porque se você usar um que não tem a procedência, ou que não tem filtro ultravioleta, você não vai estar protegendo, você vai estar piorando a situação. Tá. A Neuza estava com essa dúvida aqui, inclusive, como identificar os óculos originais ou falsificados, enfim, para ter esse cuidado com os olhos. A gente conversa um pouquinho mais depois do intervalo, tá, Neuza? Você de casa continua participando com a gente, que a gente já volta.